é um adolescente, pode participar lá com eles. Glória a Deus, foi quase metade da igreja, né? É bom, tá bênção de Deus. Glória a Deus. Isso é bênção do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, põe a mão sobre o seu coração. Quero compartilhar a palavra de Deus com você. Aleluia. Amém. Vamos orar, amém? Porque é na palavra que você é alimentado, amém? É na palavra que o Espírito Santo ministra ao seu coração. É na palavra que o Senhor te restaura, te alimenta, te cura. É por meio da palavra que a obra de Deus é feita em sua vida, em nome de Jesus, amém? E Deus tem um alimento poderoso para você hoje. Quantos creem nisso? Aleluia. Pai, nós queremos a tua palavra, queremos recebê-la como alimento para o nosso coração, alimento para a nossa mente. Nós queremos ser renovados pela tua palavra, fortalecidos, edificados, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, que você traga do céu maná para nós hoje. Essa palavra nos nutra e possa nos ajudar a vencer as adversidades, as dificuldades e cumprir completamente o teu chamado e o teu propósito para as nossas vidas. Nós oramos, repreendemos toda a resistência do inimigo, toda malignidade, toda opressão maligna, caia por terra em nome de Jesus. E que venha, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós oramos, quem crê diga amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar hoje sobre o retrato da igreja que o Senhor ama e ler com você João capítulo 12, versículo número 1, Evangelho de João capítulo 12, versículo número 1. Glória a Deus. Nós vamos combinar assim: eu vou ler os versículos ímpares, vocês leem os versículos pares. Pode ser? Dá para ler aí, irmãos? Glória a Deus. Então vou começar. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Amém? Então, como eu disse, o tema é o retrato da igreja que Deus ama. Betânia era um lugar em que Jesus frequentemente gostava de estar. Lá em Betânia, Jesus se hospedava na casa de 3 irmãos: Lázaro, Marta e Maria. Betânia, irmãos, não era um lugar chique. Não, a casa de Lázaro, Marta e Maria não era um palácio, não era uma cobertura, não tinham tapetes dourados, era um lugar simples. Mas em Betânia tinha algo que atraía Jesus. Ele se sentia confortável em estar naquele lugar. Jesus se sentia à vontade de estar em Betânia. Por quê? Porque aquele lugar era preparado para o Senhor.
Nós como igreja, quando nós nos reunimos, nós devemos desejar preparar um ambiente para o Senhor se manifestar. Porque o mais importante num culto não é a luz, não é o som, não é a qualidade dos instrumentos, não é o conforto da cadeira, não é o ar-condicionado. O mais importante em um culto é nós verificarmos se o Senhor esteve presente, se o Senhor se manifestou. E nós desejamos, e você deve desejar a cada culto que você vem, a cada reunião, seja aqui de celebração ou seja de célula. Eu e você precisamos desejar de coração, escute, a presença do Senhor. Então Betânia era um retrato da igreja. Por quê? Porque o Senhor estava ali frequentemente, porque o Senhor operava ali frequentemente. Foi em Betânia que Jesus ressuscitou a Lázaro dos mortos, depois de 3, 4 dias mortos. Então quando nós olhamos para Betânia, nós vemos um símbolo da igreja. Betânia é o símbolo da igreja, por isso que Jesus gostava de estar ali, porque diz a Bíblia que onde estão 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está presente. Você pode dizer glória a Deus? Eu não sei se você já percebeu a presença do Senhor aqui, mas o Senhor está aqui. Diga para quem está ao seu lado: o Senhor está aqui. Porque eu e você estamos reunidos no nome dEle. Amém? Agora, será que o Senhor se manifesta em todas as igrejas? Eu não sei. Será que o Senhor está presente em todas as células? Eu não sei. Será que todas as vezes que nós fazemos culto, o Senhor vem com a sua presença, o Senhor vem para participar do culto conosco? Eu não sei, mas eu quero dar para você uma direção de como eu e você podemos ser este lugar, esta igreja que o Senhor ama estar. Você vai ler o Novo Testamento e especialmente os Evangelhos, você vai ver que frequentemente Jesus escolhia ir à casa de Betânia, ir à casa em Betânia, na cidade, no povoado de Betânia. Provavelmente Jesus era convidado para ir em outros lugares, em lugares mais nobres, em lugares mais chiques, em lugares mais glamurosos, mas Jesus tinha sempre um destino: a casa de Marta, Lázaro e Maria. Aquela casa era a casa preferida do Senhor, naquela casa Ele queria estar. Eu oro constantemente e conto com a sua oração, para que nós possamos clamar ao Senhor, para que esta casa seja uma casa preferida do Senhor, para que domingo o Senhor possa dizer: hoje eu vou estar lá na Manaim, no meio daquele povo, hoje eu vou habitar no meio deles, hoje eu vou manifestar a minha glória, hoje eu vou manifestar a minha presença, hoje eu vou curar ali, eu vou restaurar ali, eu vou restituir ali. Agora, qual a igreja que o Senhor ama estar? Em primeiro lugar, quero falar de 3 pontos. O primeiro, a igreja como lugar de transformação. Nós lemos João capítulo 12, mas se você ler o capítulo 11, vai contar a história da ressurreição de Lázaro. Então imagina que Lázaro está sentado na mesa, porque João 12 nós lemos aí, né? Que Jesus está sentado à mesa, Marta servia e Lázaro está sentado à mesa com Jesus. Agora, haviam outros convidados também, tanto que depois do verso 8, já para o final do capítulo 12, vai dizer que muitas pessoas viram aquilo e creram em Jesus. Agora, imagine as pessoas olhando para Jesus sentado à mesa com um homem que havia sido morto, que havia morrido. Lázaro havia morrido e agora ele senta na mesa para jantar com Jesus. E muitos amigos e familiares contemplam isso.
talvez algo que eu acredito que nós nunca veremos. Eu espero, quem sabe, um dia um milagre desse acontecer. Mas imagine só, as pessoas estão vendo um homem que morreu, o corpo dele se corrompeu, ele foi sepultado, o corpo dele começou a apodrecer, cheirou mal, porque a Bíblia diz isso. Quando Jesus chegou lá no capítulo 11 em Betânia, o corpo dele já estava cheirando mal, ele já estava enterrado. Então Lázaro estava morto há 4 dias, mas Jesus o restaura, Jesus o ressuscita, Jesus o cura. Então Lázaro é um exemplo de transformação. Lázaro é um exemplo daquele que esteve morto e ressuscitou. Teve um cego que Jesus curou, e quando ele foi curado, ele disse: eu era cego e agora eu vejo. Lázaro dizia: eu era morto e agora eu estou vivo. Eu era morto e agora eu ressuscitei. Então Lázaro aponta para uma experiência, a experiência do novo nascimento, a experiência da conversão. Porque como Lázaro, eu e você estivemos mortos nos nossos pecados, mortos nos nossos delitos. É isso que a Bíblia vai dizer. Os nossos pecados nos separavam de Deus, e a consequência, o salário do pecado, qual é? A morte. Então todos nós, como Lázaro, também estivemos mortos. Mas um dia, diga um dia, a vida de Deus entrou em você. Um dia em que você creu em Jesus, creu no Filho de Deus, você ouviu a mensagem do Evangelho, e ao dizer sim, eu creio, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus, o Espírito vivo, o Espírito do Divino Deus, veio habitar dentro de você, e você não é mais um morto, você é um ressuscitado. Você não está não está mais morto nos seus delitos e pecados, mas você agora está justificado e pode sentar à mesa com o Senhor. Glória a Deus. Essa é a história de Lázaro, o morto que reviveu, o morto que ressuscitou. O ministério de Jesus é dar vida. Jesus veio para dar vida. Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. A Bíblia diz que a vida esteve entre os homens, e alguns desses homens creram nesta vida. Amém? Então todos nós precisamos ter a experiência de Lázaro, de um dia estarmos mortos espiritualmente, mas sermos ressuscitados pelo poder de Deus. E essa vida que o torna parte da igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo vivo de Cristo. Eu só posso ser inserido na igreja se eu estiver vivo. Um membro morto não se conecta com o corpo vivo. Então, para que eu passe a ser parte da igreja de Deus, eu preciso ter a experiência de nascer de novo. Antes morto, agora vivo. Vivo, eu estou credenciado como parte do corpo de Cristo. A igreja é a reunião de todos aqueles que nasceram de novo, de todos aqueles que receberam a vida de Deus no seu coração. Agora nós estamos vivos para Deus, mas a Bíblia diz que nós estamos mortos para o pecado. Nós estamos agora ressurretos para Deus, mas a nossa carne está crucificada. Agora nós vivemos para a glória de Deus. Porém, escute só, atenção. Quando Lázaro está lá sentado na mesa com Jesus, é importante a gente entender culturalmente as coisas como aconteciam. Quando você vai jantar na sua casa, onde você mora, evidentemente que ninguém assiste você comendo, a não ser quem mora com você. Quando você vai, sei lá, você vai num restaurante, você vai comer uma pizza, você vai tomar um lanche, tem outras pessoas ali, mas muito provavelmente ninguém fica assistindo você comer. Mas nos dias antigos, os jantares eles eram como eventos, eram como grandes eventos. Então quando alguém promovia um jantar,
havia os convidados oficiais que sentavam à mesa e comiam, mas haviam aqueles que ficavam nas beiradas só assistindo. Eles não eram convidados oficiais, mas eles ficavam vendo. Lembra daquela mulher que foi para Jesus pedir que Jesus curasse a filhinha dela? E Jesus disse para ela: olha, o pão é só para os filhos. Mas ela falou assim: mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas. Por quê? Porque algumas dessas pessoas que não eram convidados oficiais, elas ficavam ali esperando alguma sobra da comida, ou dos ricos, ou das pessoas mais abastadas. Então nesse jantar em Betânia, não estava só, como a Bíblia fala, de Lázaro, a Bíblia fala de Jesus, a Bíblia fala de Judas, nós lemos sobre Judas, a Bíblia fala de Maria, a Bíblia fala de Marta e dos discípulos, mas haviam outras pessoas. E quando as pessoas foram para esse jantar, elas foram com uma curiosidade: elas queriam ver o homem que ressuscitou. E quando elas chegaram lá, porque até aí era um boato, não tinha internet, não tinha Instagram para postar lá o Lázaro ressuscitado. A coisa era boca a boca, o pessoal ia dizendo um para o outro. Então muita gente foi para lá para ver, para comprovar que história é essa, é mentira, é charlatanismo, como alguém que estava morto ressuscitou. Quando eles chegaram lá e viram na mesa o morto ressuscitado, a Bíblia diz que naquele dia muitos creram em Jesus. Por quê? Porque havia um homem que tinha um testemunho. Testemunho é algo importante. É necessário que na igreja tenha testemunho de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. É importante que na igreja nós tenhamos histórias de pessoas que tinham uma vida pecaminosa, uma vida longe de Deus, às vezes uma vida ilícita, às vezes uma vida de vícios, às vezes uma vida maligna, mas que pelo poder de Deus, pela obra da cruz, pelo Senhor Jesus, elas foram salvas, libertas e restauradas, e agora elas têm um testemunho para contar. Certa vez um membro da igreja, muito simples, ele procurou o pastor. Ele disse: pastor, eu estou aqui na igreja há muito tempo, mas eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pregar, eu não sei cuidar das crianças. Pastor, qual pode ser a minha função? Aí o pastor disse: mas o que você tem? Ele falou: eu tenho só o meu testemunho. O pastor então disse: você vai ser um púlpito ambulante pelas ruas dessa cidade, e ao contar o seu testemunho, muitas pessoas serão salvas. Nós precisamos contar: eu estava morto, mas eu vivo. Eu estava cego e agora eu vejo. Eu estava nos vícios, Jesus me libertou. Eu estava na amargura, Jesus me curou. Eu vivi uma vida de pecado, mas Jesus me salvou e me restaurou. Então a vida de testemunho é importante, e o Senhor gosta de habitar nos lugares onde existem testemunhos. Então valorize o que Jesus fez na sua vida. Se era uma pessoa deprimida, hoje você é uma pessoa alegre, conta isso. Se era uma pessoa ansiosa, que não dormia à noite, com insônia, conta isso. Se era um alcoólatra, um drogado, conta isso, que não é mais. Se era uma pessoa pornográfica, uma pessoa, que vivia na impureza sexual, conte isso. Se era uma pessoa idólatra, se era uma pessoa que servia a outros deuses, você era uma pessoa carregada de maldade no seu coração, mas Jesus te libertou disso, conte o testemunho do Senhor. Isso é poderoso, amém, queridos? Então lá em João 12:2, diz que Lázaro, ele estava na mesa com os irmãos. Então Lázaro representa a prova viva do poder de Deus. A igreja precisa ter Lázaros, gente que não fala apenas de doutrina, mas carrega no corpo a marca de quem já esteve morto e ressuscitou.
Então Jesus amava ir a Betânia. Por quê? Porque ali era um lugar de muitos testemunhos. Esse é um retrato da igreja que Deus ama. Glória a Deus. Quem aqui tem um testemunho? Diga glória a Deus. Aleluia. Em segundo lugar, irmãos, a igreja deve ser um lugar de transformação. E o Senhor, primeiro, gosta de estar em um lugar onde há vidas transformadas. Mas em segundo lugar, a igreja que o Senhor ama é uma igreja em que as pessoas resolvem e decidem servir. Diga, a igreja é um lugar de serviço. Diz para o irmão ao seu lado, a igreja é um lugar de serviço. Amém? Lázaro aponta para o testemunho, mas tem uma outra personagem aqui no versículo 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Quem estava servindo? Quem estava servindo? Marta. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam, então tinha outros, mas um dos que estavam com ele à mesa. Sabe que a gente não fala tanto de Marta como deveríamos. E às vezes nós até criticamos Marta. Tem pregações que criticam, que dizem, você é que nem Marta, você vive ansioso, ansiosa, preocupado. Não, você tem que ser como Maria, sentar aos pés de Jesus. Não, não é bem assim. Marta tem um papel importante, porque para que a igreja exista, precisa ter pessoas como Marta. Precisa ter pessoas que sirvam, precisa ter pessoas que ajudem, precisa ter pessoas que socorram, precisa ter pessoas que apoiem. A igreja não existe, irmãos, sem aqueles que servem. Às vezes achamos que espiritual é o pastor que prega, espiritual é o ministro de louvor, espiritual é o professor que dá aula. Não, servir também é algo espiritual. O Lázaro, o testemunho dele converte muita gente, mas é a Marta que vai consolidar essas pessoas, que vai cuidar dessas pessoas. É gente como Marta que recebe a célula na sua casa toda semana e serve os irmãos, e serve o líder e consolida as pessoas. É gente como Marta que convida pessoas para vir na igreja, que às vezes você não tem um grande testemunho, mas você é alguém que serve. Com o seu serviço você traz seus amigos, traz seus visitantes, eles ouvem a palavra de Deus ou ouvem um testemunho de alguém e são salvos. Essa é a Marta na casa de Deus. Ela é tão importante quanto Lázaro, ela é tão importante quanto a Maria. A Bíblia vai dizer que Maria escolheu a melhor parte, mas a Bíblia não vai dizer que Marta foi repreendida pelo serviço que ela fazia. Então Lázaro, ele atrai muitas pessoas pelo seu testemunho, mas a Marta ajuda as pessoas a se firmarem no caminho do Senhor. Então a igreja, queridos, ela é também um lugar para que nós possamos servir uns aos outros. Quando nós nos reunimos aqui para orar, depois do louvor, a gente faz isso todo domingo. Tem gente que eu sei que não gosta, mas não é por causa disso que a gente vai deixar de fazer, porque você precisa aprender que isso é bênção para a sua vida. Mas quando nós paramos de cantar e nós fazemos grupos de 3 pessoas e você ora por alguém, a sua oração é um serviço para a vida dessa pessoa. E você pode servir de muitas maneiras. Você pode servir na igreja de inúmeras maneiras. Nós podemos servir aos irmãos de inúmeras maneiras. Nós podemos usar toda a nossa criatividade. Então a igreja é um lugar em que nós precisamos ser capazes de lavar os pés uns dos outros, não literalmente, porque a lavagem de pés na Bíblia é o serviço, é a dedicação, é o cuidado, é o apacentamento mútuo, é dizer, irmão, conte comigo, precisar da minha oração, do meu apoio, olha, eu tenho uma carona para te dar, eu tenho um auxílio para dar para você, eu tenho um alimento se você precisar, eu tenho uma oração para te dar, eu tenho uma palavra de encorajamento, eu tenho um dom que eu possa servir a você. Isso é o serviço na casa de Deus.
A casa de Deus precisa de Martas, irmãos. Se não tivessem Martas, não teria esse culto. Sabe por quê? Porque alguém chegou antes que você, alguém abriu esse prédio, alguém organizou essas cadeiras, alguém limpou esse prédio, alguém ficou na porta para receber você, alguém está servindo aos seus filhos enquanto você é ministrado, tanto os seus filhos crianças quanto os seus filhos adolescentes. Alguém esteve organizando a iluminação, o som, os instrumentos, os equipamentos. Tem muita coisa que acontece. Alguém abre a sua casa toda semana para receber a célula. Quando temos evento, alguém vai servir lá na cozinha, alguém serve na recepção, alguém consolida os novos convertidos. Isso é serviço. Uma igreja que serve é uma igreja que Jesus quer estar. Uma célula que serve é uma célula que Jesus quer estar. Então nós não deveríamos viver apenas para ser servidos. Essa é uma mentalidade do mundo. Essa é uma mentalidade maligna. E você se converteu, a sua mente está sendo renovada. Então você não deve buscar apenas ser servido, mas você deve dizer: Senhor, eu quero servir também. Me dê oportunidade para que eu possa servir. Servir é a forma de você expressar amor para as pessoas. Pessoas que servem têm um coração cheio de hospitalidade. Nós não devemos servir para competir com ninguém. Nós não devemos servir para nos mostrar melhores do que ninguém. O nosso serviço precisa ser baseado no amor. Se você não serve por amor, não vale a pena servir. Se você não serve por amor, não tem valor. Se o que você faz por alguém, se o que você faz pela obra de Deus, se você faz por algum irmão, baseado no seu próprio interesse, isso não tem valor nenhum. Mas se você faz com amor, é bênção de Deus. Há uma frase que diz: serviço sem amor é trabalho, mas o serviço com amor é adoração. Serviço sem amor é trabalho, mas serviço com amor é devoção, é adoração ao Senhor. Jesus disse em Mateus 23:11: o maior entre vós será o vosso servo. Talvez você não saiba, mas cada gesto de amor, cada cadeira que você arruma, cada abraço que você dá, isso tudo sobe como incenso diante de Deus. Há muitos irmãos servindo para essa igreja acontecer. Há muito serviço para que essa obra aconteça. Há dias atrás fizemos um encontro com Deus para mais de 50 pessoas. Quanto serviço, quantas pessoas serviram. Isso subiu até Deus como aroma suave. Nunca pense que o seu serviço não é visto pelo Senhor. O seu serviço pode não ser visto por pessoas. O seu serviço pode não ser reconhecido por pessoas. Mas o seu serviço é sempre reconhecido na presença de Deus. Sabe por que Jesus queria ir a Betânia? Porque tinha lá uma Marta que servia a Ele. Por isso que Jesus não diz para Marta: ei, para de servir. Não, não. Ele falou: olha, Maria escolheu a melhor parte. Mas ele não repreendeu. Falou: não arruma mais a casa, não faz mais janta quando eu vier. Não arruma, não deixa o banheiro limpinho, não prepara uma cama para mim. Não, Jesus não disse isso. Jesus, ele recebeu aquele serviço de Marta. Então, lá em Betânia, tinha o Lázaro, o ressuscitado, o homem do testemunho. Mas tinha a Marta, a mulher que servia. E em terceiro e último lugar, a igreja, ela deve ser um lugar de adoração. Um lugar de devoção a Deus. O culto nunca é para nós. O culto é para Jesus. Não sei se você vai entender o que eu vou dizer, mas você deveria entender. O culto não é para você se sentir bem. O culto é para você adorar a Deus. Sentir-se bem é uma consequência da sua adoração e do fluir do rio de vida de Deus em você. Então não venho no culto para mim, porque há pessoas que pensam que o culto é para ela, e se algo sai fora do que elas planejaram para aquele culto, elas voltam para casa frustradas. Não,
O culto é para Jesus, o culto é para Deus, o culto é para nós adorarmos a Deus, o culto é para nós enchermos esse ambiente com nardo puro, com perfume, e Deus olhar lá do céu e falar: peraí, estou sentindo um cheiro de perfume, estou sentindo um cheiro de nardo, lá em Santos, lá no Macuco, lá na Batista Pereira, lá num prédio chamado Manaim, eu estou sentindo um cheiro de nardo puro, e eu quero manifestar a minha presença ali. Mas para que isso aconteça, precisa ter gente que nem Maria, gente que não mede esforços para adorar a Deus, gente intensa, gente fervorosa, gente que está disposto a dar o melhor que tem para Deus. João 12:3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, então um perfume caríssimo, caríssimo. O que ela fez? Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Adoração, entrega, consagração, devoção. Ela entregou tudo para Jesus. E aquele ambiente ficou cheio, aquela casa em Betânia ficou cheia do perfume de bálsamo. Então Maria, ela é apresentada para nós, irmãos, como um exemplo de adorador, de alguém que entrega toda a sua adoração ao Senhor. Mas há uma coisa importante para que eu possa ir para o final, é que quando nós adoramos a Deus intensamente, fervorosamente, isso pode produzir um desconforto em outras pessoas. Quando Maria, ela quebrou aquele nardo puro, e ela ungiu os pés de Jesus, e diz um dos evangelhos que com seus cabelos ela enxugava os pés de Jesus. Imagine a cena. A Bíblia diz que um discípulo de Jesus ficou incomodado com aquilo. Aquilo para ele foi uma afronta, aquilo para ele foi um desperdício. Por quê? Porque na igreja existem pessoas transformadas como Lázaro, mas na igreja também existem pessoas que não foram transformadas ainda. Na igreja há pessoas cheias da vida de Deus, mas na igreja também há pessoas que não receberam ainda a vida de Deus. Judas representa aqueles que estão na igreja, mas não vivem no Espírito, eles vivem na carne. Que eu e você não sejamos esses, diga amém. E os carnais, eles ficam inconformados, os carnais, eles ficam incomodados quando alguém resolve ser extravagante, quando alguém resolve se entregar ao Senhor. A carne se incomoda quando alguém grita, a carne se incomoda quando alguém se ajoelha, a carne se incomoda quando alguém dança, a carne se incomoda quando alguém oferta, quando alguém dizima, quando alguém é intenso, quando alguém se dedica a Deus. Isso traz incômodo, porque a carne é inimiga de Deus, a carne não quer as coisas de Deus. Judas indignou-se, e ele usou uma boa desculpa. A desculpa de Judas foi porque nós não pegamos esse dinheiro desse perfume, compramos cestas básicas e doamos para dezenas e centenas de famílias. Seria melhor, um dinheiro melhor usado. Para que esse desperdício? Mas diz aí o texto que Judas não tinha isso no coração. Judas era ladrão. Ele cuidava da bolsa, ele cuidava da contabilidade do ministério de Jesus, e diz a Bíblia que ele roubava, ele se apropriava daquilo que não era dele. Então o coração dele era dominado por um Deus que você sabe qual é o nome dele, Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza. E quando Judas viu uma mulher dando tudo o que ela tinha, o Deus no coração dele indignou-se. O Mamon indignou-se com aquilo. Mas Jesus disse a Maria: o que ela fez vai ser lembrado. O que ela fez não pode ser censurado.
Então, o lugar onde Deus quer estar é o lugar onde as pessoas querem adorar ao Senhor de todo o coração. Um lugar onde a presença de Deus se manifesta é o lugar onde há uma adoração profunda, onde há uma adoração verdadeira. Nós não cantamos 4 músicas no começo do culto para passar o tempo. Nós cantamos para adorar a Deus. Podemos adorá-lo sem cantar, podemos adorá-lo sem música, mas o adoramos com música, o adoramos com louvor. Fazemos do nosso culto um lugar de adoração. Por isso, venha ao culto e desligue-se das pessoas ao seu redor. Venha ao culto e se renda ao Senhor. Debulhe-se na presença do Senhor, entregue-se na presença do Senhor. Não fique preocupado. Tem pessoas que têm aquele desejo de chorar, mas elas ficam contidas, a garganta até as sufoca, porque elas querem se render ao Senhor, mas a vergonha, a preocupação alheia as impede. Se você ainda não fez como Maria, de se entregar totalmente em adoração ao Senhor, faz isso. Fecha a porta do teu quarto, vem para o culto, vai para a célula e diz: eu vou para adorar ao Senhor. A igreja que o Senhor ama é aquela onde o perfume da adoração enche a casa. E veja que nessa casa que tem Maria, que tem Marta, que tem Lázaro, que tem Judas também, esta casa, Jesus é o centro dela. Jesus é o centro em Betânia. Lá em Betânia, Jesus é o personagem principal. E toda igreja que coloca Jesus como pessoa principal, essa igreja terá sempre a presença de Deus. Toda família que coloca Jesus como a pessoa principal, essa família será abençoada. Todo casal que coloca Jesus como pessoa principal, esse casamento será abençoado. Toda empresa que coloca Jesus como pessoa principal será abençoada. Todo homem, toda mulher, todo líder, toda pessoa que coloca Jesus como centro, o Senhor vai habitar naquele meio, a presença dele vai se manifestar. Adoração é entrega total. Maria, ela nem falou, ela apenas se derramou. Adorar é dar o melhor. Adorar é colocar aos pés de Cristo aquilo que o mundo considera valioso demais. Coisa mais valiosa é a sua vida. Mais do que o seu carro, mais do que a sua casa, mais do que o dinheiro que você tem no banco, mais do que o seu salário, a coisa mais preciosa é a sua vida. Coloca a sua vida nas mãos de Jesus. Quem coloca a sua vida nas mãos de Jesus, não há nada que ele lhe peça que diga não. Se eu colocar minha vida nas mãos de Jesus, se você fizer isso, as outras coisas se tornam muito pequenas, porque a vida é o principal. Então a adoração é isso, é a entrega da vida. Aleluia. Betânia é o retrato da igreja que o Senhor ama, porque tem Lázaro, o homem que tem o testemunho da transformação, porque tem Marta, o exemplo do serviço, e porque tem Maria, aquela que exala o perfume da adoração. Que essa casa seja Betânia, que você seja uma extensão da Betânia, que a sua casa seja uma Betânia, que a sua célula seja Betânia, o lugar onde Deus habita. Você quer isso? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos cantar um louvor ao Senhor e vamos abraçar essa palavra no nosso coração. Amém, querido?